Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 21º episódio de 2021, falando um pouco sobre algumas técnicas, algumas práticas. E eu acho que a mais clássica que a gente tem que trabalhar em termos de game design, de boas práticas de projetos de jogos, são os tutoriais práticos no jogo, né? Usar tutoriais práticos nos seus jogos. Vamos falar um pouco dessa importância desses tutoriais práticos, por que a gente usa esse tipo de estratégia, né? Vamos conversar um pouco sobre isso aí. Bem, se a gente pega até no universo dos jogos analógicos, dos jogos, né, físicos de tabuleiro e cartas, ler o manual de um jogo analógico já é complicado às vezes, né? Porque basicamente quando tu joga um jogo em físico, você tem que simular tudo, né? Até mesmo o sistema de jogo, né? Você tem que estar cuidando das regras, se as regras estão sendo seguidas ou não. Você tem que controlar todo o sistema de regras, você tem que cuidar de tudo, basicamente. Não fica só focado nas suas ações como jogador. Então isso é uma coisa que é clássica de jogo físico, você vai ter que ler manual e tal, mas também se vê hoje uma mudança muito nesse sentido, já de se introduzir um pouco aplicativos para auxiliar em jogos mais complexos, né? Então você tem alguns jogos que seguem muito essa linha já no meio físico já. Então tu vê que por que é já para isso? Para reduzir a complexidade e a dificuldade do jogo no entendimento, na compreensão. Porque realmente esses jogos, você vai pegar o manual, tem jogos ali como, por exemplo, eu jogo muito Mansions of Madness, é um jogo que você vai ficar no manual ali o tempo inteiro, dando uma consultada, olhando uma regra específica, olhando uma coisa. Até você pegar o jeito, é uma partida duas, assim, você pega ali o jeito do jogo, como é que ele funciona. Mas ainda tem coisas, às vezes, que são muito específicas, que às vezes tu vai lá e olha no manual, para ver se ainda tu tá seguindo corretamente, né? Também tem outra questão também, que os jogos digitais, você já tem o sistema do jogo implementado. Né? O jogo digital traz essa vantagem para ti, ele já te traz esse sistema de jogo já implementado, então tu precisa cuidar das regras, vamos dizer assim, né? Então tu foca na interação, e aí tu vai explorando e descobrindo o que tem que fazer, né? Basicamente os objetivos, né? Os controles de jogo, todas essas coisas. Tu vai fazendo pela exploração. Se os controles fogem do padrão esperado, ou então tu nunca jogou aquele tipo de jogo, a tendência é que tu vai se perder, né? Tu vai ficar meio complicado de conseguir jogar, né? E isso, na verdade, não é só para os controles, sabe? Também, quando você insere um novo item no jogo, um novo recurso, uma nova mecânica, né? Qualquer coisa nova no jogo que tenha que aprender, por você não ter lidado ainda com ela, né? Vai gerar um pouco essa coisa do jogador. Como é que eu faço para lidar com isso aqui? Como é que eu trabalho isso, né? E aí vem a questão tão importante dos tutoriais práticos. E para a gente poder entender tutorial prático, a gente tem que entrar no mundo da educação, porque tem uma relação muito próxima com a educação, na verdade, que a gente está fazendo. Tutorial, gente, no jogo não é uma forma de ensinar como é que se joga. Você está ensinando alguma coisa também, né? E quando a gente está aprendendo, por exemplo, lendo o manual, né? E indo para o jogo ver o que tem que fazer, sem nenhum exemplo nesse manual, né? Nem imagem. É complicado, não é? Não é complicado de entender? Não tem que ficar lá, olhar, comparar, simular uma partida. Fica mais difícil as coisas. Então, isso funciona, a mesma coisa nos jogos. Às vezes eu vejo jogo que o cara bota um manual gigante lá de instruções e tal, o cara não vai ler. Ainda mais no jogo digital. No analógico, o cara já sabe que mais ou menos essa é a função, né? Mas sem exemplo, sem uma imagem, a gente percebe que dificulta pra caramba, assim, o entendimento, né? Se você já coloca exemplos, já coloca algumas imagens no manual, já facilita, né? Já é melhor, mas ainda não é ideal. Se tratando de jogo digital mesmo, não é o ideal, porque dificilmente o cara vai pegar, né, lá e fazer basicamente esse tipo de coisa, né? Enfim, né? Outra questão também é que quando a melhor forma, na verdade, que eu vejo, é que a gente vai aprendendo melhor quando a gente recebe orientações mais graduais, né? E aí e sempre assim, tu pode fazer de uma forma bem explícita pro jogador. Clique aqui para fazer tal coisa, né? Agora pegue isso aqui para fazer tal coisa. Isso é explícito, né? Isso é uma coisa que tu pode fazer, ou então tu pode fazer de maneira implícita, que é geralmente o próprio level design vai te induzindo às ações, né? Eu diria que esse modelo do implícito, de você orientar o jogador ao que ele tem que fazer de maneira implícita, né, que o level design vai te determinando o que você tem que fazer, é o melhor modelo. Por quê? Porque ele vai sendo de forma natural. Então o jogador chega numa parede, ele olha para a parede, tá, não consigo atravessar essa parede sem dar um pulo, então tem que pular aqui. Ok, ele aprende a pular aí, já nesse momento. Mas agora essa parede aqui é maior, um pulo não basta. Então quer dizer que eu tenho que dar um double jump aqui, para pular 2 vezes para conseguir alcançar essa parede maior. Né? Pelo próprio level design você está ensinando já esses elementos, certo? Ele é o melhor caso, na minha concepção, para você trabalhar em tutoriais, mas nem sempre é possível deixar tão intuitivo a esse ponto, assim, deixar tão explícito, sabe? Claro que se possível você conseguir construir isso, chegar nesse nível de refinamento, é maravilhoso, tá? É muito bom. É o melhor modelo, na verdade, até na minha opinião, porque você consegue fazer isso de uma forma natural, ensinando bem integrado ao jogo e flui. Mas às vezes tu pode usar um modelo que é mais explícito, que é aquele momento assim,
nesse momento aqui tu quer que o cara aprenda a pular. Então já mostra uma ceninha ali de um personagem pulando e que botão que ele vai apertar. Ah, tu tem que apertar o botão A para pular. E aí, né, tem gente que usa alguém falando no diálogo, tem gente que bota um quadrinho, assim, na layer, assim, né, que mostra uma animação ali do bonequinho pulando e botão A, clique o botão A, né. Tem várias formas de fazer isso. O que acontece só nesse modelo, que o pessoal critica, principalmente o pessoal de roteiro, tá, de narrativa, porque quebra a imersão. Que basicamente você está falando de uma coisa que é específica do jogo, entendeu? Ou seja, tu está quebrando a narrativa para falar de algo que é específico do sistema de jogo. E aí, com isso, tu quebra a quarta parede. Quebrando a quarta parede, você está quebrando a imersão de que aquilo ali é um mundo fictício do jogo. E aí o cara tá tendo a consciência, ou o personagem que fala, por exemplo, tá tendo a consciência de que aquilo ali é um jogo. Entende? Então há essa discussão aí que se fala desse modelo, quando você faz essa orientação explícita, né? Clique no botão tal, aperte o botão A para fazer tal coisa, esses tipos de formas assim, né? Mas eu sou da opinião, melhor que quebre esse tipo de imersão aí, que eu não acho tão grave, muitas vezes o jogador já está até acostumado, do que não orientar nada e deixar o cara frustrado por não conseguir jogar, né? O outro modelo, o de level design, claro, é o melhor de todos. Mas como eu falei, nem sempre é possível deixar tão refinadinha a ponto de conseguir deixar tão intuitiva a esse ponto, assim. Nem sempre é tão fácil, assim, criar esse modelo. E também existe alguns jogos que fazem um híbrido das duas técnicas. Dá tanta opção pro jogador de em algum momento ser explícito, mostrando clique aqui, faça isso, como também de forma natural o jogador perceber isso. Ou então às vezes deixa opcional, né? Tem um jogo que é o Rabisco, que ele faz isso. Ele tem essa coisa do próprio level design te ensinar. Mas caso assim tu esteja travado, basicamente você vai lá num ponto, uma areazinha lá que tu fica lá em cima, e ele te dá as informações de, faça isso, faça aquilo, né? Ou seja, é opcional, né? No meu jogo também eu fiz isso, no próprio Born Race eu fiz isso também, né? Eu deixei esse tipo de informação basicamente opcional. Se tu quer explorar, tu consegue, mas se tu quiser ir lá falar com uma célula ajudante, você consegue essa informação também, né? Então, e como é um jogo que quebra a quarta parede mesmo, os personagens sabem que estão no jogo, zoam, e falam isso, então não tem problema nenhum quanto àquela outra questão que eu havia falado. Então combina muito bem, tá certo? Até essas questões, gente, que eu falo de tutorial prático, essas coisas tudo aí eu ensino bastante no Game Design Cycle, no meu curso, né? Game Design Cycle, porque é um princípio importante de Game Design, é um princípio assim que eu diria básico, sabe? É básico do básico. Tu tem que já pensar num jogo que faça isso, porque dificilmente o jogador vai ficar lendo manual, vai ficar lendo regras, é muito difícil acontecer isso. Então ele vai querer ir direto para a interação e descobrir o jogo por exploração, né, e descoberta, basicamente. Mas assim, o que posso fazer para facilitar esse aprendizado no jogo, né? O que eu posso construir para facilitar isso, né? Bem, primeira coisa é o aprendizado gradual, né? Não passar tudo de uma vez, sabe? Porque pensa você, quando você aprende um conteúdo você aprende tudo de uma vez? Não, você vai aprendendo gradualmente as coisas, não vai? Na escola, sei lá, em qualquer outra coisa que tu for aprender. É tudo de uma forma gradual? Então, no jogo também é assim. Você vai ensinar cada recurso aos poucos. Até a hora que ele dominou aquele recurso, tu ensina um novo. Depois ensina outro, e ensina outro. Né? Então, às vezes é interessante você dividir isso, organizar esse aprendizado, sabe? Pode ser por uma região de fase, pode ser fases, né? A fase 1 ensina tal recurso, a fase 2 ensina tal recurso. A fase 3 tu ensina outro recurso. Mas pode ser, às vezes, uma fase, né? Uma mesma fase que tu divide em etapas para ensinar cada mecânica, cada coisa que tu queira trabalhar de habilidade no jogador, basicamente, né? Ou então as próprias missões vão te induzindo a uma ordem, vamos dizer assim, ou uma hierarquia, enfim, para que você vá induzindo a ele a missões para aprender o que tem que fazer, né? Então, isso aí... Eu lembro de um jogo online que fazia muito isso, que era o DC Universe Online. Ele tinha as primeiras missões... Os jogos também, MMOs e RPGs, fazem isso muito bem. Você tem as missões, e as primeiras missões são geralmente missões para te aprender a fazer o básico do jogo. E as próprias missões já vão te induzindo a isso já, né? Eu lembro que até tinha missões até que era mais para te reconhecer locais, assim. Os locais principais daquela cidade. Então... é bem interessante isso porque a própria missão já está te induzindo ao aprendizado. Outro ponto também que para melhorar a questão do tutorial prático são os feedbacks imediatos sobre as ações. Eu percebo que a minha interação influenciou no jogo, né? É isso que se trata de feedback imediato. Eu fiz uma coisa, apareceu lá um resultado para mim na tela, entendeu? Eu estou vendo o resultado, o que está acontecendo, o feedback que vai me ajudar. Porque é isso que vai me dizer se eu estou conseguindo atingir o resultado do tutorial prático ou não. Se a minha ação apertando A faz o personagem pular lá de verdade, entendeu? Ou se eu consigo quebrar, atingir com o arpão em tal parte, consigo agarrar com o arpão, ou se não em outras partes não consigo, né? E daí tudo isso é importante, feedback imediato sobre a ação, alguma padronização também no jogo, até visual mesmo, né? Para ele saber que aquelas regiões você pode usar o arpão, outras não, né? Aí tem jogo que usa brilhinho, tem jogo que usa padrão, alguns padrões de arte para isso, né?
Então isso tudo ajuda também, né? Ao tutorial, né? Outra questão também são as recompensas e punições pelas ações que ele tá fazendo, né? Então, eu tô tendo reforço positivo para fazer aquela ação, então significa, tá indo no caminho correto aqui do meu tutorial, eu tô fazendo certo o que ele quer que eu faça, de verdade. Agora eu tô fazendo errado, negativo, tá? Então quer dizer, eu tô tendo retorno com recompensa e com punição sobre o que eu tô fazendo, né? Isso é importante também. E por fim, um aprendizado que seja contextualizado. Por que o tutorial prático, como eu falei lá de level design, ele é o melhor modelo para se trabalhar? Porque o aprendizado está bem contextualizado. Ou seja, eu estou vendo a aplicabilidade no jogo imediata do que eu estou fazendo, né? E basicamente eu estou ensinando no momento que é preciso aquele aprendizado, entendeu? Eu estou ensinando tudo de uma vez para depois botar em prática. Não, eu estou ensinando de forma que é o que eu preciso naquele momento para botar em prática agora, entende? E ainda está contextualizado dentro do jogo esse aprendizado, né? Ou seja, o pular está dentro ali do contexto de pular uma plataforma, alguma coisa dentro do game, né? E ainda de uma maneira prática, que torna a aprendizagem muito mais vívida. Que inclusive é o princípio de construtivismo que a galera fala aí na educação. O construtivismo se baseia muito nisso, no aprendizado contextualizado, né? De valorizar as experiências anteriores dos jogadores, né? No caso dos aprendizes, né? Mas enfim, se a gente pegar a base do construtivismo, que a gente fala de Vygotsky, desses caras aí, você vai ver que tem muita relação com o que a gente tá falando aqui nesse aprendizado de tutorial prático. E por que a gente usa isso em jogos também? Aí a gente começa a entender um pouco mais do processo de que faz todo sentido, né? Porque a gente está tendo uma aprendizagem muito mais pensada e gradual para que você ensine o jogador de uma maneira muito contextualizada, muito mais prática, né? E sempre assim por demanda também, um aprendizado sob demanda. Ou seja, eu aprendo aquilo que é preciso pro momento. Não aprendo todo o negócio para depois agora vai lá e bota em prática, entendeu? É uma coisa que vai vindo aos poucos também. Que daí é o que eu falo lá sobre um aprendizado gradativo, né? Você ensinar de forma gradual as coisas também. Então, é um princípio que eu acho muito importante, né? Até o tutorial prático é um princípio que eu trabalho, inclusive, no meu e-book, Os Segredos do Projeto de Games Viciantes, que se tu não baixou, pode encontrar lá no fabricadejogos.net, que é um princípio que eu trabalho lá porque é fundamental. É um segredo que ajuda muito, né? Para os projetos de games serem viciantes, te manterem em canal de fluxo, né? E entre outras coisas, tá certo? E você, afinal, você já usou essa técnica no jogo? O que você já percebe de melhoria pro seu jogo? Conta aí pra mim aí, onde você puder, no Instagram, no YouTube, onde você estiver. É bem legal pra gente trocar uma ideia. Tá certo, gente? Quero agradecer vocês pela atenção de hoje. Falei de mais uma boa prática de game design. E é isso. Até o nosso próximo podcast. Vamos nessa aprendendo mais sobre projetos de jogos, tá bom? Um abraço. Até mais.